A Preta está presa há quase 3 meses, sem julgamento, numa cadeia, sem julgamento, com falsas testemunhas de um crime que ela não cometeu. Enfim, o que está acontecendo, né, gente? Ontem mesmo nós estávamos na manifestação em prol do meio ambiente e a manifestação estava quase terminando, pacificamente, com música, com muita luz, com muito axé, com muita energia boa. E a gente presenciou 2 policiais daqui, policiais militares, espancando uma moradora de rua. E fomos fazer um alerta. Esses policiais nos agrediram ontem à noite. Armados, apontaram armas pra gente ontem, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Volta pra onde? Por que você veio aqui, meu irmão? Eu acho que eu nunca não deixei clara a minha posição política. Eu sou a favor da liberdade, a favor da democracia. A minha canção fala sobre isso. Nosso show é sim um manifesto político. Preta e Lula livre! Eu quis começar esse vídeo aqui com essa gravação de um show da Maria Gadu. E alguém na plateia disse que é para ela voltar para o Rio de Janeiro. O show era em Curitiba. Só lembrando que Curitiba foi uma das capitais do Brasil que mais teve votos para o Bolsonaro, em termos de percentual. E ela dá uma resposta excelente para ele, né? Porque ela não esconde a posição política dela e não sabe por que ele está lá. Isso aconteceu algo muito parecido no show do Roger Waters, que é o vocalista do Pink Floyd. Fez um protesto antifascista no show dele e muita gente estava na plateia lá, vaiou o Roger Waters, ficou indignado porque ele estava se manifestando contra o governo Bolsonaro, para aquilo que ele entende que é um governo fascista. Isso aqui, primeiro, demonstra como as pessoas consomem certos tipos musicais, certos artistas e não sabem aquilo que eles representam, né? Talvez jamais tenham parado para prestar atenção no que eles dizem, tanto em suas canções quanto fora, também em entrevistas. E eu me fiz essa pergunta recentemente, até eu publiquei no Twitter sobre isso, que tinha um vídeo antigo do Cazuza, e eu pensei assim, né, o que esses cantores aqui, como Renato Russo, como Cazuza, como Tim Maia, como Raul Seixas, como é que eles veriam esse mundo de hoje e o que eles diriam sobre isso, né? O próprio John Lennon também, que é um grande artista, um dos meus cantores favoritos também. O que eles diriam hoje? Como eles veriam esse mundo hoje? Como eles representariam esse mundo através da música? Porque a arte, gente, ela não tem a obrigação de ser política. Ela não tem a obrigação de abordar essas questões. Mas em tempos críticos, ela faz isso. Muitos músicos, muitos artistas, e não apenas na música, mas também na literatura, no cinema, em outros estilos artísticos, representam a política através da arte e expressam sua indignação, sua revolta através da música também. A história do rock and roll é a história da revolta, a história do blues, a história do punk também. Então você observa em certos momentos da história ali que os artistas se sentem obrigados, compelidos, através da sua arte, expressar a revolta. E o que surpreende não é que eles façam isso, mas é que quem consome o que eles produzem não compreenda o papel político que a arte pode assumir também. Eu quero falar sobre 2 momentos críticos da política que você vê claramente refletido na música. O primeiro deles, na Guerra do Vietnã. Nos Estados Unidos, anos 60 e 70, virada dos anos 60 para 70, você tem uma geração inteira de músicos que vão lá compor músicas de protesto contra a guerra. Então você vê Bob Dylan, você vê os Beatles, você vê Jimi Hendrix, Jefferson Airplane. Bem, uma porção de bandas, gente. A gente pode passar aqui um dia inteiro falando dessas bandas que entraram nessa luta contra a guerra, contra a violência. O próprio Woodstock, né, o Festival do Woodstock em 69, expressa muito isso. É um encontro de jovens, de uma geração inteira de jovens que está revoltada em relação ao rumo do país deles e que se reúnem lá para celebrar a paz e o amor, para celebrar um mundo diferente. A possibilidade de criar um mundo sem guerra, sem violência, sem ódio. É claro que é uma ilusão, na verdade, né? Quando você observa o processo que ocorreu ali nos anos 60 e a transição para os 70, você percebe que essa ingenuidade já não é mais possível. Então eles vão lá e constatam que esse ímpeto destrutivo do ser humano não apenas não reduziu, como continua vigente e estimulando guerras pelo mundo. Tem um documentário bem interessante que eu vi sobre isso, né, mostrando sobre aquilo que se chama de Summer of Love,
que foi o Verão do Amor, que foi um encontro que houve em São Francisco nos anos 60, quando levas e levas de adolescentes foram de vários estados dos Estados Unidos para São Francisco, para tentar viver esse mundo novo, nessa utopia, sem dinheiro, anárquico no final das contas, sem violência. Então eles vão lá, cruzam o país de carona, pedindo ajuda para amigos, pegando dinheiro do pai e fugindo para lá. Eles vão para São Francisco, invadem a cidade. Esse próprio movimento migratório para lá é o que acaba destruindo essa utopia. É o que acaba repelindo as pessoas que viviam em São Francisco e que vão para outras regiões também. Então, o próprio sucesso desse movimento de paz e amor é aquilo que acaba destruindo também depois o movimento. E outro documentário interessante que mostra como a música tem esse poder político também é um na Netflix sobre Bob Marley, que se chama Who Shot the Sheriff, que é uma canção do Bob Marley e conta como Bob Marley foi arrastado por uma polarização política na Jamaica, nos anos 70, que ele não queria fazer parte disso. E esse é um ponto interessante, ele não queria se intrometer na questão política. Você tinha dois partidos principais lá na Jamaica, um que era suportado, apoiado pelos Estados Unidos, e depois você tinha outro partido que era socialista. E esses dois partidos, eles acabam entrando num conflito físico mesmo, não apenas um conflito político, ideológico, mas um conflito físico. Então, Kingston, por exemplo, na Jamaica, se divide entre regiões dominadas pelo partido capitalista pró-americano e outros bairros dominados pelo Partido Socialista. E você vê retratado num país ali a polarização política que havia durante a Guerra Fria, entre dois blocos, né, um bloco soviético, um bloco socialista e o bloco capitalista norte-americano. E o Bob Marley tenta fugir dessa polarização. Ele tenta estreitar os laços entre os partidos, entre esses grupos antagônicos, tenta estabelecer a paz. E ele quase perde a vida por causa disso. Ele sofre um atentado, quase o matam, e depois ele deixa o país, ele vai embora de Jamaica e passa, daí de fato, a compor músicas de protesto. Músicas com um cunho político. É bem interessante esse documentário, gente. Tinha detalhes sobre a Jamaica naquele período, sobre Bob Marley, que eu não sabia. Então é bem interessante para você entender como a música tem esse poder de transformação, ou pode contribuir para um debate político mais esclarecido. E mesmo no Brasil você observa isso. Nos anos 60, nos anos 70, durante a ditadura, muitos músicos acabaram comprando essa briga política também e expressando a indignação através de músicas cifradas, ou seja, codificadas. Eles tinham que, dentro de suas canções, eles punham conteúdo político, mas de maneira disfarçada para que não fossem censuradas. E mesmo assim, alguns músicos foram censurados, peças teatrais foram censuradas, livros foram censurados, porque a arte tem esse poder de inculcar a transformação das pessoas. Se você admira um cantor, se você admira um artista, se você admira um escritor e que tenha uma proposta política forte em sua obra, certamente isso vai te influenciar. A não ser que você seja um desavisado, né? Seja alguém que gosta de Pink Floyd, por exemplo, que gosta da Marigadu Gadu e não entende aquilo que eles dizem, não compreende aquilo que eles falam. Mas eu repito aqui, a arte não tem esse papel, obrigatoriamente. Ela não precisa ser um agente político, mas ela pode fazer isso. E ela faz isso também. E só para mencionar aqui algumas canções que eu gosto bastante, que são extremamente politizadas, tem que falar dos Beatles, que é a minha banda favorita, então você tem Revolution, dos Beatles, que fala sobre isso, né? É uma canção que foi composta logo após o maio de 68 em Paris, então eles vão lá e compõem a música observando aquele processo de revolução acontecendo na França. Eles não sabem como lidar com isso, é uma canção ambígua, porque eles não sabem se eles apoiam a revolução ou não, eles não sabem dizer se aquilo é positivo ou não. Outra canção, e essa sim também bastante política, que é do John Lennon também, após o fim dos Beatles, que é Imagine, que é tentar conceber um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo sem violência, um mundo sem guerras. E é uma das canções mais lindas que já foram compostas. Já que eu falei do Bob Marley, você também tem o Get Up, Stand Up, que é uma música que ele compôs depois que ele estava no exílio, já que ele já vai embora de Jamaica, um pouquinho antes dele morrer, ele vai lá e compõe essa canção, que é uma canção de protesto, de fato, né? Lute pelos seus direitos. Levante-se e lute pelos seus direitos. Então a música tem esse poder, a arte tem esse poder. Não tem problema nenhum quando o artista faz isso. Não tem problema nenhum quando a Marigadu Gadu, por exemplo, vai lá e manifesta a posição política dela no show dela e defende aquilo que ela acha que é certo. Não tem nada de errado quando o Roger Waters faz isso, do Pink Floyd, vai lá e faz um show expressando repúdio ao fascismo. Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado, eu acho, é quando você tem um fã burro que não entende o que eles fazem e vai lá xingar o cantor, vai lá xingar o artista porque ele, ignorante, que não entende o que ele está fazendo lá. O que eu pedi para vocês aqui, primeiro, é que vocês me digam o que vocês pensam sobre artistas que utilizam a arte como proposta política, utilizam a canção, ou o filme, ou o livro para fazer política, para defender ideias políticas, fazer uma militância às vezes. O que você pensa sobre isso? E também quais músicas que você gosta que têm viés político, que são músicas de protesto.
Há inúmeras, gente, há inúmeras canções de protesto por aí, no Brasil e no mundo. Eu quero saber qual delas que você gosta. Deixa aqui uma listagem aqui, 3, 5, 10 músicas de protesto que vocês gostam, para eu saber aqui e depois conferir. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí, sobre a Marília Gadu no show dela, falando sobre isso, né? Falando pro fã, o ex-fã dela lá no show. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!